Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 44. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha e a cercou com uma sebe e cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a uns vinhateiros e ausentou-se daquela região. Estando próxima à estação dos frutos, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os frutos da sua vinha. Mas os vinhateiros, agarrando os servos, feriram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou novamente outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: hão de ter respeito a meu filho. Porém, os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e teremos a sua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele àqueles vinhateiros? Responderam-lhe: matará sem piedade esses malvados e arrendará a sua vinha a outros vinhateiros, que lhe paguem o fruto a seu tempo. Jesus disse-lhe: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é coisa maravilhosa aos seus olhos. Por isso vos digo que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que produza os frutos dele. O que cair sobre esta pedra, far-se-á em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, ficará esmagado. Palavra da salvação. Comentário Mateus 21, de 33 a 44. São João Crisóstomo. Depois da primeira parábola, acrescentou outra, para dar-lhes a conhecer que sua acusação é maior e indigna de perdão. Por isso diz: ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha. Ele é chamado homem pelo nome e não pela natureza, por semelhança e não em verdade. Sabendo o filho que, por se chamar com nome humano, havia de ser blasfemado como um mero homem, também chamou seu pai, o Deus invisível, de homem, ele que é, por natureza, Senhor dos anjos e dos homens, e por benevolência, Pai. Também pode-se entender pela sebe a defesa dos santos padres, que se levantaram como muralha para o povo de Israel. Ou o lagar é a palavra de Deus, que atormenta o homem, contradizendo a natureza da carne. Prossegue: e edificou uma torre. Isto é, quando foram instituídos os sacerdotes e os levitas por meio da lei, e se encarregaram do governo do povo, assim como o colono, que mesmo cumprindo seu dever não agradaria seu amo se não lhe entregasse as rendas da vinha. Também o sacerdote não agrada tanto o Senhor por sua justiça, como quando instrui o povo na santidade. Porque sua justiça é uma única, e a do povo é muito mais numerosa. Prossegue: e ausentou-se daquela região. Ou foi para longe porque teve generosidade, não querendo castigar sempre os seus pecados. Chama de servos os profetas, que oferecem os frutos do povo, e como sacerdotes do Senhor, dão mostras de obediência por meio das obras. Estes, portanto, não só foram maus por não darem frutos, mas também revoltando-se contra aqueles que vieram, e encheram suas mãos de sangue. Por isso segue: mas os vinhateiros, agarrando os servos, feriram um, mataram outro, e a outro apedrejaram. A misericórdia do Senhor aumentava conforme crescia a malícia, e à medida que aumentava a misericórdia divina, crescia a malícia dos judeus, e assim pelejava a maldade humana contra a clemência de Deus. Por isso segue: enviou novamente outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo.
E por que não o enviou imediatamente? Para que acusassem a si mesmos por aquilo que tinham feito aos outros e, renunciando à cólera, tivessem vergonha por conta do filho que vinha. Hão de ter respeito a meu filho. Enviou este não como portador da sentença aos que estavam submetidos à pena, mas trazendo o favor da penitência. Enviou-o para que corassem de vergonha, não para puni-los. Ou diz isto, anunciando o que devia suceder, porque convinha que eles se envergonhassem. Por isso, quer dar a entender que é grande o pecado daqueles e que carece de toda desculpa. Dizem também alguns que, depois da encarnação, Cristo foi chamado Filho de Deus por meio do batismo, como ocorre aos demais santos. Essa opinião é aqui refutada pelo Senhor, quando diz: enviarei meu filho. Mesmo quando pensava em mandar seu filho depois dos profetas, já existia seu filho. Portanto, se chama filho deste modo, como todos os santos aos quais a palavra de Deus foi enviada, deve-se também chamar os profetas de filhos, como Cristo, ou dizer que Cristo era servo como os demais profetas. No entanto, depois que entrou no templo e expulsou os que vendiam animais destinados aos sacrifícios, então foi quando pensaram de maneira resoluta em matá-lo. Por isso dizem: vamos, matemo-lo. Então diziam entre si: o povo deixará o costume de oferecer sacrifícios por causa da pregação deste, e seus sacrifícios constituem nossos ganhos. E se dedicará a oferecer o sacrifício de justiça, que diz respeito à glória de Deus, e neste caso, este povo não será mais propriedade nossa, mas de Deus. Mas se o matarmos, como não haverá quem exija do povo o fruto da justiça, durará para sempre o costume de oferecer sacrifícios e o povo será nossa propriedade constante. A isso se refere o que segue: e teremos sua herança. Este é o pensamento comum de todos os sacerdotes carnais, que não se preocupam com o modo pelo qual o povo poderá viver sem pecar, mas que consideram somente o que se oferece na igreja e avaliam isso como o lucro do seu sacerdócio. Como responderam à verdade, não se pode dizer que foi próprio deles julgar com justiça, mas da própria situação. A verdade, com efeito, violentou-os. Ou não há contradição alguma. Com efeito, ambas as coisas aconteceram, porque primeiro eles responderam e depois o Senhor reiterou a resposta. Ou de outro modo, Lucas reportou segundo o que estes haviam respondido, e Mateus segundo a resposta de seu coração, porque em realidade replicaram-lhe na cara, dizendo: Deus tal não permita. Mas em sua consciência diziam: perderá os maus miseravelmente. Assim como quando um homem é pego em uma ação má e se esquiva com palavras, mas interiormente sua consciência reconhece seu delito. Ou de outro modo, o Senhor lhe propôs essa parábola para que eles, sem saber, se sentenciassem a si mesmos, como ocorreu com Davi em relação a Natã. Ademais, compreendiam o que foi dito se dizia contra eles e por isso responderam: Deus tal não permita. Depois, como via que não se convenciam, citou-lhes um testemunho da Sagrada Escritura. Prossegue. Jesus disse-lhes: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que fora rejeitada pelos que edificavam tornou-se pedra angular? Isto é, se não compreendeis minha parábola, ao menos conhecereis esta Escritura. Chama Cristo de pedra. Os doutores dos judeus são os edificadores, que reprovaram a Cristo dizendo: este homem não é de Deus. João 9,16. Depois, para que aprendam que nada do que faziam era contrário a Deus, pelo Senhor foi feito isto.
como se dissesse: por que não compreendeis que a pedra, uma vez rejeitada, há de ser posta no ângulo de algum edifício que não será o vosso, mas de outro? Cristo é chamado de pedra não só por sua firmeza, mas também porque é grande na destruição de seus inimigos. Por isso segue: o que cair sobre esta pedra far-se-á em pedaços. Uma coisa é ser quebrado e outra é ser esmigalhado. Daquilo que se quebra resta algo, mas aquilo que se esmigalha fica reduzido a pó. O que se choca contra a pedra não se quebra pela força da pedra, mas na medida em que cai com força, ou segundo o seu peso, ou por causa da altura de onde cai. Isto sucede ao cristão que peca, que não sofre tanto quanto Cristo pode perdê-lo, senão o quanto ele mesmo se perde por suas próprias ações, seja segundo a gravidade de seu pecado, seja pela elevação de sua dignidade. Porém, os infiéis perecem tanto quanto Cristo pode perdê-los. Ou aqui dá a conhecer suas duas perdições, uma que procede de terem ofendido e se escandalizado, a qual se refere quando diz: o que cair sobre esta pedra, e a outra se refere ao cativeiro que lhes sobrevirá, como indica quando diz: aquele sobre quem ela cair. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 45 a 46. Tendo os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouvido as suas parábolas, conheceram que falava deles. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo do povo, porque este o tinha como um profeta. Palavra da salvação. Comentário. Mateus 21, de 45 a 46. Pseudo Crisóstomo. Esta é a diferença entre os homens bons e os homens maus. O bom, quando é apanhado em pecado, chora porque pecou. Mas o mau ruge, não porque pecou, mas porque foi pego em pecado. E o mau não só não faz penitência, como também se enfurece ainda mais contra quem o corrige. Por isso, mesmo quando apanhado, é mais excitado à malícia. Prossegue. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo do povo, porque este o tinha como um profeta. Porém, todo homem mau prende e mata Deus enquanto lhe é possível. Aquele que calca com os pés os mandamentos de Deus, que murmura contra Deus, que olha para o céu com o rosto perturbado, não lançaria, se pudesse, suas mãos sobre Deus para matá-lo e então pecar sem freios?